Olá, eu sou o Nuno Henriques e Célia Sousa é minha convidada. Por muitos, Célia Sousa é reconhecida publicamente por ser a coordenadora do Centro de Recursos para a Inclusão Digital, mais conhecido por CRID, com assento na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais no Politécnico de Leiria. Professora Célia Sousa, bem-vinda e obrigado pela sua presença. Eu é que agradeço, é uma honra participar neste podcast. Obrigado. E neste novo projeto. Começa assim o terceiro episódio do podcast 2020 Planeta Terra. Antes de conversarmos, vou dar a conhecer um pouco mais de si aos ouvintes. Começou como professora do ensino básico e secundário, mas importa referir que Célia Sousa construiu um extenso currículo na área da educação, do qual destaco uma licenciatura em Educação Especial. Tem especialização em áreas da Psicologia e da Educação e é investigadora do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais do Politécnico de Leiria, instituto onde, aliás, é professora adjunta. É também professora convidada na Universidade de Cabo Verde e na Universidade de Fível, no Brasil, não sei se estou a pronunciar bem, e autora de inúmeros projetos, muitos deles associados à inclusão. Professora há 30 e muitos anos, quando começou esta longa jornada, imaginava-se a dar o seu contributo na inclusão educativa? Sim, se calhar é até poucas pessoas sabem porque é que eu estou nesta área. Se calhar é um momento de divulgar isso, porque não é do conhecimento público. Eu fiz a minha formação em Coimbra, a minha primeira licenciatura, e nessa altura não havia a questão da educação especial em Portugal. E havia um grupo de pessoas, médicos, alguns professores, que faziam seminários à sexta-feira à tarde. Sexta-feira à tarde, para quem estuda, e fora, porque eu não vivia em Coimbra, não é? Portanto, eu sou da Figueira e estava em Coimbra a estudar. Sexta-feira à tarde é o momento de nós irmos todos embora para casa. E eu fui ao primeiro seminário em que eles estavam basicamente a tentar cativar professores que estavam a acabar de formar para irem para a educação especial. Ainda não havia sequer em Portugal licenciaturas em educação especial, nem formação em educação especial. Estavam-se a dar os primeiros passos. Estamos a falar da década de 80. Meio da década de 80. E eu ouvi e passei a ir todas as sextas-feiras. Aliás, eu até era alvo de alguma troça entre os meus colegas de curso que diziam: à sexta-feira que tu podes ir para casa mais cedo, tu ficas cá em Coimbra até ao final, porque eu ficava todas as tardes a ouvir. E foi aí que eu despertei e pensei: é isto que eu quero ser. Eu sou professora por mero acaso, eu não queria ser professora quando era miúda, não. Então, o que é que queria ser? Eu queria ir ou para Psicologia, ou para Enfermagem, ou para Medicalogista, coisas assim do género. E quando acabei o meu 12º ano, concorria a tudo isso. E no meio disto tudo, a minha mãe, que sonhava que eu fosse professora, eu fiz-lhe a vontade e fui também concorrer para ver se entrava. E, de facto, eram conceitos completamente diferentes, portanto, não é como hoje, não é? Saem resultados, mas não saem todos ao mesmo tempo. E eu vou e sai o resultado para entrar, de facto, para tirar o primeiro ciclo de Educação Básica, é o primeiro a sair. E quando sai, eu era a primeira da lista. E eu comecei a pensar naquilo, fez-me pensar, se calhar se não fosse a primeira da lista, não tinha pensado. Tínhamos uma situação muito diferente hoje em dia para ser professor. Nós tínhamos que passar, mesmo entrando, tínhamos que depois passar, mesmo com o 12º, depois passávamos por provas na área da língua portuguesa e na área da matemática, e só depois tínhamos que passar uma semana em contexto de escola de primeiro ciclo, a sermos observados por professores mais velhos. Daí então, nós na altura vivíamos um misto, havia magistério primário havia magistério primário e escola superior de educação. Eu sou dessa transição. É da transição. Em Coimbra, que foi das primeiras escolas onde isso aconteceu. Portanto, convivíamos magistério e escola superior de educação, de educação em Coimbra, que ainda hoje é assim que se chama. E, portanto, eu chego a Coimbra num momento altamente complexo, após a Revolução, em que havia um momento em que se dizia que a queima das fitas era algo
uma tradição fascista, e eu chego na altura em que o ano em que eu entro é a altura em que se recupera a queima das fitas. Eu era já na altura, não sei se digo muito rebelde ou não, mas devo confessar que foi muito fácil fazer a licenciatura e nessa altura envolvi-me em imensas coisas. Sai o resultado então e eu vou estar essa semana e quando estou com os miúdos eu percebo, não, eu gosto muito disto. E é aí que eu decido ser professora e portanto que decido depois, eu entrei depois para todos os sítios, entrei para Psicologia, entrei para esse curso que era um curso novo de Medicina, que era uma coisa que hoje percebo que jamais era capaz de fazer, não é? Entrei para tudo, mas já não voltei atrás, ou seja, continuei. E quando continuo, aí envolvo-me um conjunto de coisas, crio um grupo de teatro, crio um jornal, vou encabeçar uma greve porque a comida nas cantinas era horrível e, portanto, vou encabeçar essa greve recusando-nos na altura, era na altura do professor Mota Pinto, recusando-nos a comer e a dizer que não havia alguma comer. Rebeldia em si, era fruto de todos esses anos que estávamos a viver e ainda da Revolução? Eu acho... Ou sempre foi rebelde? Eu sempre fui um bocadinho, deixem-me dizer, quem me conhece agora até acha que isso não faz muito sentido. Inconformada? Mas eu fui um bocadinho inconformada e meia como não era na nossa geração, se dizia meia Maria Rapaz. Eu sou filha única e se calhar por isso, porque acompanhava sempre o meu pai nas aventuras do meu pai. Eu cresci em África e, portanto, num conceito completamente diferente do que era crescer em Portugal. Eu fui muito pequena para Moçambique e voltei antes do 25 de Abril para estudar. Era uma tradição na época voltar, só que eu volto para um país que eu não conhecia, para uma família que eu não conhecia e isso talvez me tenha... Sim, eu fiquei inconformada com isso, triste porque estava longe dos meus pais, mas chego a um país que era completamente fora daquilo que eu vivia. Para terem uma noção, era um país onde eu pedia uma Coca-Cola e ninguém sabia o que era uma Coca-Cola. Era proibido beber Coca-Cola em Portugal nessa altura. Portanto, eu fui inconformada e é nessa altura que eu começo a escrever, que era a maneira de eu me sentir mais perto dos meus pais. Os meus pais voltam, vêm passar as suas primeiras férias 15 dias antes do 25 de Abril. A professora Célia, só desculpe interromper, quando chega a Portugal é com que idade? Eu chego a Portugal com 10 anos. Okay. Para fazer aquilo que se chamava antigamente o ciclo preparatório. Tinha cá familiares. Tinha cá os meus tios e tinha os meus avós e eu venho para a casa de uma tia materna para a Figueira da Foz, onde também tinha uma prima e tenho essa prima, mas era muito mais velha do que eu, portanto eu era mais miúda, mas eu não tinha crescido com esta família e, portanto, eram momentos terríveis, foram os momentos antes da Revolução. Eu lembro-me de dizer que não se podia falar alto na rua. Eu lembro-me de que eu não tinha, na altura, eu não vinha... A minha família é católica, mas eu não tinha feito tudo aquilo que normalmente se chama, e esta minha tia, que ainda é viva e de quem eu gosto muito, mas resolveu que eu tinha que ir para a catequese, que eram coisas completamente... que para mim eram como que fossem... Eram estranhas. Sim, só havia uma coisa que eu adorava, havia televisão, e em Moçambique não havia televisão, e portanto eu refugiava-me a escrever e a ver televisão. Eu acho que é desde aí que eu me sinto um bocadinho inconformada, não é? Dá-se o 25 de Abril, os meus pais vêm 15 dias antes do 25 de Abril para passar as primeiras férias da vida deles, e não voltam mais, e nós perdemos absolutamente tudo o que tínhamos, toda a vida, e portanto não voltamos mais a Moçambique. Eu não voltei mais a Moçambique, já voltei à África, mas não voltei a Moçambique nunca mais. Acho que o inconformismo vem daí, portanto, eu costumo dizer, eu sei que muita gente vai ouvir isto e que se calhar algumas pessoas não conhecem esta parte da Célia Sousa. Eu vivi como uma princesa, mas também vivi momentos a seguir em que, para eu me licenciar, para eu estudar, eu, quando vinha ao fim de semana, dava explicações aos meninos da minha aldeia, eu sou de uma aldeia perto da Figueira, para poder ter algum dinheiro para as minhas coisas e também para poder ajudar os meus pais, porque foram momentos muito, muito difíceis. Portanto, há como um reconquistar de muito que se tinha perdido, não é? Há um esforço suplementar nesse processo. Sim, um grande esforço para reconquistar, e também aquele foi um momento em que todos nós passámos muito por bullying. As pessoas que vinham, eu estava naquela situação que o termo era retornado, não é? Mas também não era retornada porque eu já cá estava, tinha chegado antes do 25 de Abril, e era muitas vezes alvo de bullying dos meus colegas. Eu acho que o meu inconformismo vem daí, dessa altura. Eu lembro-me muito bem de, na Figueira, fazer a caminhada
para a escola a pé, porque não havia dinheiro nem sequer para o autocarro, com a neve, poucas pessoas se devem lembrar disso dos invernos frios. Eu tinha que apanhar a bicicleta, depois de bicicleta eu tinha que apanhar um autocarro e depois eu ainda tinha que andar até ao pé. Não tínhamos casa, vivíamos meus pais estavam na casa dos meus avós paternos e eu vivia na casa da minha avó materna, porque não era possível estarmos no mesmo sítio. E na verdade as pessoas não eram muito simpáticas nessa altura. O meu inconformismo vem dessa época. Agora com esta idade eu consigo perceber isso, vem dessa época, e a minha vontade de constantemente aprender também vem dessa época, porque eu nessa época eu dizia, só há uma maneira de eu sobreviver a tudo isto, é estudar. E se eu estudar, eu dizia, e o que tem feito é estudar a vida muito, toda. dizia eu. Se eu estudar muito, com certeza que eu vou conseguir sobreviver a tudo isto. E neste percurso todo, eu dizia profissional de 30 e muitos anos. 37, eu posso dizer. 37 muito anos. bem. Culminou, e agora vamos para tempos mais atuais, por exemplo, no passado dia 5 de maio, participou como oradora convidada na Feira do Livro Filipossos, Festival Literário Internacional de Poços de Caldas, que fica no estado de Minas Gerais, no Brasil. Julgo que a sua participação surge no âmbito do trabalho desenvolvido na literatura acessível e no desenvolvimento dos livros multiformato, que já vamos falar, e das comemorações também do Dia Mundial da Língua Portuguesa no Brasil, correto? Sim. Neste âmbito, fale-nos um pouco do seu projeto em torno da literatura acessível. O projeto da literatura acessível nasceu mais ou menos há 10 anos, portanto, mais ou menos sensivelmente há 10 anos, com a necessidade que surgia das escolas de terem meninos com necessidades específicas na escola, aprendermos todos juntos, não é que é assim que é em Portugal, e de facto depois não terem os materiais. E começaram-se a fazer tentativas. Trabalhar com os livros, como devem imaginar, para mim é um sonho, porque para quem gosta de escrever histórias infantis, em 2010 eu lanço o meu primeiro livro. Portanto, eu já editei 7 livros, 7 histórias infantis, e lanço o meu primeiro livro e percebo que realmente, quando eu ia, por exemplo, contar o livro às escolas, eu que trabalhava nesta área de inclusão e que já fazíamos tanta coisa, o livro não chegava a todas as crianças. E aí começa a nascer esta ideia de como é que eu posso transformar este conceito de um livro, mas de um livro para todos. E nós fizemos imensas tentativas, ou seja, começámos por fazer só o livro em braille, só o livro em áudio, começámos por fazer tudo separado, mas não era isso que eu pretendia. Eu não queria que as crianças cegas pegassem só num livro em braille, ou que as crianças surdas vissem só o vídeo em língua gestual. Eu queria que nós pensássemos num livro e que esse livro fosse para todas as crianças e que todas na escola pudessem estar sentadas e acederem ao livro. Eu gosto muito de dizer de acordo com as suas capacidades. Daí o conceito de multiformato. Num só livro. Muitas vezes dizem, mas isto não foi nada de especial. E não é nada de especial. A ideia que surgiu aqui foi como é que eu vou criar estes livros num só livro, como é que eu os vou juntar e como é que é possível. E isso foi começando com várias, ou seja, nós, portanto, o Querida ESEX constitui-se como uma editora de livros multiformato, e isso foi um processo que demorou, ou seja, o livro que nós editámos, nós já editámos 13 livros, estão mais 2 para sair entretanto, portanto, que não são todos, não são meus todos. Né? São de pessoas, são de escritores, são de pessoas que nos contratam, são de câmaras, são da Proteção Civil, sei lá, de tantas entidades. Os livros vão sempre evoluindo. E, portanto, nós acabámos de fazer um último livro, mas já estamos a fazer outro e já estamos a fazer com coisas diferentes. O que me está a querer dizer é que vão aperfeiçoando esse processo. Sim, vamos aperfeiçoando. Esses livros, para que as pessoas tenham uma ideia, são validados por pessoas cegas, por pessoas com deficiência intelectual, etc. Não vão para a rua sem terem uma validação, né? Por trás disto está toda uma instituição ligada à investigação. Mas vamos sempre tentando melhorar. Agora estamos numa tentativa, num próximo projeto, de ligarmos o livro infantil, que vivemos de maneira tecnológica, não é? Como é que eu vou ligar, já que é um livro para todos, ele já é um livro meio digital, porque ele já tem o audiolivro, já tem o videolivro em língua gestual, já tem a audiodescrição para as imagens todas que ilustram o livro, mas como é que o último livro já tinha
um passeio virtual através de um acordo que fizemos com a Google, em que as pessoas conseguem, quase não sabendo, o livro passa-se na Hervedeira, mas entrarem na Hervedeira e fazer um passeio virtual com as personagens. Mas já estamos a pensar como é que agora nós podemos ligar estes livros, por exemplo, à inteligência artificial. Por acaso é um tema que eu tenho aqui mais adiante para falar consigo. Já lá vamos. Só um à parte, e no âmbito dos livros, quem estiver curioso e quiser aceder a algum destes livros, ou ter conhecimento de toda essa panóplia, poderá aceder a alguma plataforma própria digital? Pode aceder ao nosso site, onde normalmente nós publicamos. Quer dizer, neste momento não se pode aceder porque toda a gente sabe, não é público, das razões que aconteceram no Politécnico, mas sim. Mas os livros não estão assim disponíveis gratuitamente, porque os livros são vendidos, não é? Podem conhecer os nossos livros fazendo uma visita, que nós temos todo um exemplar de cada aqui em exposição. Temos um livro ainda aqui que vendemos nós próprios, que é o livro que eu lancei no Brasil, mas os livros nem todos são nossos e, portanto, nós editamos e depois as pessoas é que fazem o que entendem com o respectivo livro. Sim. Que eu tenha conhecimento, portanto, já divulgou o seu trabalho em países como Cabo Verde, Brasil, Áustria, Grécia, e disse que o Brasil é um país muito preocupado com as questões da acessibilidade. Estou a citá-la. Acho que bem. Parece que o seu trabalho na área de inclusão tem mais reconhecimento e visibilidade além fronteiras, nomeadamente no Brasil e em Cabo Verde. Ou estou enganado? Não está enganado. Faltam em alguns países, falta Espanha, falta Itália, e se calhar alguns que eu não me consigo lembrar agora também. Mas de facto este ano 2023 tem sido um ano em que eu tenho passado, nós estamos em maio, provavelmente eu passei pelo menos 2 ou 3 meses a viajar. Essa estadia na Áustria foi nas Nações Unidas, portanto eu estive nas Nações Unidas a apresentar os livros, onde alguns dos livros no âmbito do projeto que temos com o Brasil, que é o Literatura Acessível, a Unesco considerou em agosto passado um projeto que os livros multiformato podem ser algo que pode mudar a alfabetização no mundo. Muito bem. E por isso ganhámos o selo Unesco. Isso é um grande feito. Sim, é de facto um grande feito, eu acho. Somos muito conhecidos pelo trabalho que fazemos. Um dos últimos livros foi produzido aqui em Portugal e está a ser... não é vendido, desculpa, está a ser divulgado, está a ser distribuído. Está a ser distribuído no Brasil, portanto, nós já fazemos livros para fora de Portugal. Na verdade, faz-me aí uma questão do reconhecimento, ou seja, do reconhecimento pelo trabalho que desenvolve, pelo trabalho que o querido desenvolve. Parece, às vezes, há a ideia mesmo. É a minha própria ideia, que eu também criei, que esses países, que parte da comunidade desses países reconhece mais o vosso trabalho do que nós próprios eu acho internamente. Que sim. Sei lá, acabei de receber só na última semana 2 reconhecimentos, 2 reconhecimentos de Cabo Verde, de 2 instituições diferentes. Acabei de receber a primeira-dama de Cabo Verde. Estive no Brasil, de facto, a discutir as questões da língua portuguesa, porque acredito que nós somos a 5ª língua e a ONU acabou de afirmar que em 2050 estaremos provavelmente na 3ª língua mais falada e, portanto, sou uma defensora acérrima da língua portuguesa. Zango-me muito, porque no meio académico acham que nós devemos pensar em inglês e eu acho que nós devemos fazer ciência em português, que se o fizéssemos podíamos ser uma potência como é a língua inglesa, mas não o fazemos porque estamos escravizados pela língua inglesa. Mas porquê é que acha, pergunta mais direta, essa diferença no reconhecimento, e estando nós, tendo o projeto assente no seu país, no nosso país, em Portugal, não damos ainda valor, questão muito direta, não damos ainda valor à inclusão? Não, eu acho que nós damos valor à inclusão. Eu acho que o projeto até é reconhecido muito fora de Leiria. Eu acho que nós temos 2 coisas em Portugal. Uma é, como é que nasce um projeto numa cidade que é Leiria, ali no centro, num politécnico? E não nasceu numa universidade, nasceu num politécnico. Como é que fazem isso? Outra é a mentalidade portuguesa. Se alguém tem sucesso, nós somos assim enquanto povo,
Se alguém é reconhecido fora, com certeza que essa pessoa fez alguma coisa, tem alguns contactos e por isso é que é reconhecido fora. Eu devo dizer... Ou seja, não temos dificuldade em atribuir o mérito às pessoas. Inevitavelmente, eu vou para fora do meu país representando o Politécnico de Leiria, mas Leiria também está a ser representada a cidade. E Portugal? E Portugal. E esta cidade foi a cidade que eu escolhi para viver há 37 anos, precisamente quando comecei a trabalhar. Eu não quero dizer que a cidade não me reconhece, mas se calhar deixo isto no ar. Eu costumo dizer, eu já não preciso de reconhecimento, não é? Porque eu sou o seu trabalho fala por si. Fala por mim. A comunicação social é muito querida, eu devo confessar isto. A comunicação social regional e também nacional é de facto querida. Claro, nunca abrimos um telejornal com livros multiformato. Um dia talvez vamos abrir. Não sei se isso é importante ou não. Não é importante para mim, quero que isto fique claro aqui. É importante sim para mostrar que no nosso país, em Portugal, fazemos uma coisa que é única. Eu estive na Áustria a apresentar o projeto a 85 países. Eu tive universidades como a Sorbonne, universidades altamente conceituadas que vieram ter comigo e disseram, isso não existe. Eu ia perguntar isso, eles não fazem isto. Eles não fazem isto. E quando eles mexiam, inclusivamente, eu tinha algumas pessoas lá que são especialistas na área da inclusão, que eu própria cito como investigadora e que tive a oportunidade de conhecer, e eles me diziam, isto não era, a gente acha que isto não era possível existir. E era porque nós tínhamos os livros lá e tínhamos mostrado os livros. Estar lá com a nossa bandeira de Portugal e com a bandeira do Politécnico foi das coisas que eu, quando voltei, que me perguntaram como é que te sentiste? Uma experiência que será única, que não consigo, ou estar como agora com escritores altamente conceituados do Brasil, que receberam prémios como o Prémio Jabuti do Brasil da literatura, ou que receberam prémios mundiais, que são pessoas e que olham para o livro infantil, porque a literatura infantil ela não é menos prestigiante para ser para crianças, pelo contrário, é muito difícil escrever para crianças, que elas se não gostarem, elas dizem logo que não gostam. E põem de parte. E portanto, essas coisas são impagáveis, eu acho. Eu acho que esse é o não é o reconhecimento, isso é o que alimenta a minha alma e que me diz, quando eu estou cansada, eu penso, não, que se eu conseguir, eu vou continuar a conseguir, com certeza, lutando e trabalhando muito para isso. Muito bem. Publicamente disse acreditar, e vou citá-la, que uma sociedade inclusiva é aquela onde todos os cidadãos o são de pleno direito. Não pela sua igualdade, mas pela aceitação da sua diferença e pela sua participação plena em todos os domínios. Quão longe estamos deste desejo? Muito. Por tudo aquilo que já me disse? Sim. E que me disse há minutos? Sim, por tudo o que lhe disse, e porque é assim, temos legislação, falamos muito de inclusão, ouvimos todos os dias na comunicação social, nos nossos políticos, a falar da palavra inclusão e da palavra equidade. Ouvimos muito disso em momentos em que estamos em campanhas eleitorais, mas depois nós não pensamos assim. Fazemos isso só para a comunicação social. Porque ter uma sociedade assim é eu pensar o seguinte, eu vou colocar-me numa posição, eu sou governante, por exemplo, eu vou lançar, eu nem preciso de ir para o governo, mesmo para o poder central, eu vou para o poder local, eu vou pensar em fazer uma coisa tão simples, eu vou pensar em fazer um parque na cidade, um parque onde todos nós vamos, então eu já vou pensar esse parque para todos, eu não posso pensar um parque em que uma mãe não pode acompanhar a sua filha na cadeira de rodas porque não cabem as duas no passeio, quando estão a passar no meio desse parque. Eu não posso pensar um parque que não tem o mínimo de orientações para uma pessoa cega. As pessoas cegas andam nos parques. As pessoas com mobilidade reduzida andam nos parques. As pessoas surdas têm direito a ter informações que são super simples hoje em dia. É por um QR Code, explica tudo no placar na entrada do parque. Isto é uma coisa simples. Aliás, na pandemia, desculpe interrompê-la, o CRI desenvolveu um mecanismo desenvolveu por causa das questões de saúde, não é? Desenvolveu para a saúde, desenvolveu atividades para os pais trabalharem em casa, que as disponibilizou diariamente, todos os dias havia alguma coisa que nós proporcionávamos à comunidade, que partilhávamos nas nossas redes sociais, e ao mesmo tempo juntou-se a nós depois
o jornal Região de Leiria, que também todos os dias publicava também começou por ser uma brincadeira, foi um grito de pedido de alguns pais, e eu comecei a fazer, e nesse dia comecei a publicar, depois também começámos a fazer com o Brasil. Isto para as pessoas perceberem, era informação destinada, relacionada com a pandemia, com alguns conselhos, diretrizes, informações direcionadas para pessoas com necessidades especiais. Sim, sempre, sim. E que tentava abranger um bocadinho o conceito do livro, mas passar isso que tentava chegar a todos. Voltando ao que estávamos a conversar, eu, por exemplo, há 2 anos fiz estávamos a comemorar os 47 anos do 25 de Abril e decidi fazer uma pesquisa e não encontrei na Constituição da República Portuguesa a palavra inclusão, mas encontrei a palavra liberdade ou liberdades, salvo erro, quase uma centena de vezes. Podemos ser livres não nos sentindo incluídos? Não, nunca. Eu só posso ser livre se me sentir incluído e respeitado. E isso eu acho que a sociedade não respeita. E isto nem tem a ver com questões de deficiência. Todos nós somos completamente diferentes. Portanto, cada ser humano tem que ser respeitado pela sua diferença. Repare, eu nem consigo perceber como é que as pessoas que dirigem os nossos destinos, que estão em cargos de direção, etc., não podem pensar que a riqueza de uma sociedade está na diversidade do ser humano. Ou seja, o conhecimento nasce dessa diversidade. Então, a sociedade é muito mais rica. Aliás, se não houvesse essa diversidade, nós já teríamos acabado. Seríamos robôs, todos iguais. Portanto, é isso que mantém a espécie humana. Então, porquê que não a devemos respeitar? Porquê que continuamos ainda a ter que pensar... eu tenho um termo para isto. Nós fizemos qualquer coisa agora, construímos alguma coisa na nossa cidade, mas afinal depois vêm as pessoas que estão em cadeira de rodas e dizem isto não é acessível, depois vêm as pessoas cegas, depois vêm as mães com os bebés, depois vêm as pessoas obesas, depois vem não sei o quê. Então a gente vai à pressa tentar ali, desculpem o termo que eu vou usar, remediar como fosse uma manta de retalhos. Mas não será também porque essas pessoas que vivem essas dificuldades no dia-a-dia não são ouvidas, não são auscultadas nesses processos? Não são auscultadas, não são ouvidas, e deixem-me dizer uma coisa que é tabu, mas que eu tenho que dizer, que quando falamos de deficiência, falamos de cegos e surdos, porque são pessoas que não têm deficiência intelectual. Esquecemos do maior número das pessoas com deficiência intelectual, das pessoas que estão no espectro do autismo, nas pessoas com neurodiversidade, como eu costumo dizer, que é de facto o termo que agora se usa. Não, são muito mais. Então é bonito pôr alguma coisa em braille, que eu defendo 100% como devem imaginar, e é bonito pôr alguma coisa em língua gestual. Mas depois esquece-se as outras pessoas. Quando as pessoas vêm ter comigo a pedir-me, eu disse, e já pensaram? Porque se nós não empoderarmos essas pessoas, eu gosto da palavra empoderar, elas nunca terão voz ativa. Se eu não tenho conhecimento, eu não posso ter a voz ativa. Eu não posso reclamar. Eu não posso reivindicar perante uma sociedade, não é? E então, o que eu mais quero é empoderar essas pessoas que não têm voz na nossa sociedade para elas poderem chegar lá. Estamos aqui já nos últimos minutos, não quer dizer que não faça aqui uma extensão ao programa, dado a importância do tema. Só para concluir esta parte, falávamos até da legislação em Portugal. Já referiu aqui hoje e noutras vezes que em Portugal temos a melhor legislação na parte da inclusão, contudo temos alguns problemas na implementação. E disse também que os pilares de um país são a educação e a saúde. Exemplo, muitos, por exemplo, políticos usam esta frase. Continuamos na fase da experimentação nestas áreas 49 anos após o 25 de Abril de 1974? Continuamos a experimentar e se calhar a perder aquilo que eram dois pilares muito importantes. O nosso Sistema Nacional de Saúde era visto em muitos, apesar de nós, como portugueses, reclamarmos que gostamos, faz parte do povo, mas era visto em muitos países como um bom sistema, apesar das suas fragilidades. E ele mostrou agora que está completamente preso por arames, como eu costumo dizer. Está coxo. Está coxo. E temos um sistema de educação que eu jamais imaginava que estamos a um ano de comemorar os 50 anos do 25 de Abril, jamais imaginava que estivéssemos nesta situação. Estamos na iminência de não ter professores dentro de 6 anos, mais ou menos.
Ou seja, no fundo são dois sistemas que estão a cair porque não se percebeu que a geração, que é a minha geração, se vai aposentar, se vai embora, e não se pensou nisto. Ou seja, não se cativaram os jovens para irem para a educação, não se cativaram os médicos para ir, passámos o nosso tempo, deixámos de ser um país, aquele país triste que eu disse que na minha infância, para um país com elevado nível de escolaridade, de competências, etc. Mas o que é que aconteceram aos nossos grandes talentos? Estão a ir embora. Estão a ir embora. O que é que a minha geração tem vontade de fazer? Eu devo-vos dizer, a minha geração, eu neste momento, o que tenho vontade é ir-me embora do meu país. Eu tenho 60 anos, uma carreira, não é o sucesso, é a indiferença que o nosso país tem pelas pessoas que trabalham que me choca. Deu-me aí uma ponte sobre os professores. Temos professores suficientes formados para a área de inclusão? Começamos a ter, sim, porque houve nos últimos anos uma grande procura. Nós temos formado muitos professores, nomeadamente aqui no nosso Instituto Politécnico de Leiria, nesta área, inicialmente com pós-graduação e agora com mestrado. Temos muitos professores formados, sim, alguns que estão no sistema e que vão fazer esta formação porque querem ir para esta área. Talvez não tenhamos, para cumprir a legislação que é boa, não tenhamos as equipas suficientemente, as equipas multidisciplinares que deveriam estar nas escolas para podermos trabalhar de facto a inclusão neste sentido, que é com base naquilo que nós chamamos o design universal das aprendizagens. Ou seja, o que é isto? Eu pensar as aprendizagens de acordo com cada aluno que eu tenho lá, porque não tem nada a ver com deficiência. Nós vivemos numa escola hoje em dia que recebe migrantes, pessoas que vieram da Ucrânia, que estamos numa guerra, que vieram de outros países. Temos muitos migrantes porque, se de facto nós não tivermos, nós somos um país de velhos, precisamos dessas pessoas. Há uma grande diversidade na comunidade escolar, não é? Muito grande. E, portanto, havendo essa grande diversidade na nossa comunidade, a inclusão é para todos. Ou seja, eu tenho que dar estas ferramentas aos professores. E para essas ferramentas eu tenho que ter pessoas. Mas chegou a dizer que acredita que a profissão docente passou a ser desacreditada e que não é atrativa, até por aquilo que já nos disse aqui. É possível inverter esta situação? Ainda vamos a tempo? Eu acho que íamos a tempo. Eu formo os futuros professores, não é? Sou professora nos professores de educação básica e eu ainda vejo o brilho nos olhos de muitos meus alunos que acreditam nesta profissão, que eu acho que é das mais nobres, não é? Que é que forma uma sociedade. Eu acho que vamos a tempo se os nossos políticos perceberem que têm que valorizar a escola. Nós somos uma jovem democracia, mas há outras jovens democracia que apostaram nas escolas e nós também temos isso, os nossos professores são os mais qualificados da nossa classe. Eu diria há algum tempo que tem que ter uma licenciatura, tem que ter um mestrado, se trabalharem na área de inclusão ainda tem que ter outro mestrado. Portanto, têm uma grande formação e nós formamos bem os nossos professores. Aliás, eu acho que nós formamos bem os nossos jovens todos, nas diferentes áreas. Temos, neste campo específico, cada vez menos pessoas a quererem ser professores, é isso? Temos, neste e em todos, porque a carreira não é atrativa e chegou-se a um momento de não se respeitar a escola. Há uma falta de respeito e eu acho que essa falta de respeito acontece, a sociedade não respeita a escola, não é? Qualquer um entra na escola, e isso é bom que a escola tenha as portas abertas, mas não pode ser qualquer um que vai lá falar de pedagogia. Porque eu também não entro na oficina onde vou levar o meu carro e não lhe digo que está mal. Sim, vai falar de mecânica. Não vou falar de mecânica porque eu não sei nada de mecânica. E nós vivemos numa sociedade em que as pessoas acham que porque vão ao Facebook ou que vão pesquisar no Google que sabem de pedagogia. E também se passou esta ideia que a escola não é um sítio. A escola é um sítio de aprendizagens, mas aprender exige sacrifício, exige empenho. Nós não conseguimos as coisas se não houver um sacrifício das coisas. Claro. Portanto, esse facilitismo não é o facilitismo da escola, é o facilitismo também com que as nossas famílias hoje em dia... Da sociedade em geral. Da sociedade em geral, sim. Estamos aqui, já ultrapassámos aqui uns segundinhos o nosso tempo, que é os 2020 segundos, mas não tem mal. Aqui umas últimas questões. O Politécnico de Leiria é a instituição de ensino superior que mais acolhe alunos com necessidades especiais. Acho que não estou enganado. Isso é o resultado também do trabalho desenvolvido pelo CRID?
Não, eu acho que não é só pelo querido. Eu acho que no início, ou seja, em 2006, quando o querido nasceu, que era uma coisa que não se falava muito e etc., eu acho que isso foi o motor. Mas eu depois acho que houve muita gente que ficou contaminada, houve muitos projetos interessantes, houve nomeadamente o projeto 100% INE, houve uma preocupação, não é, o querido talvez tenha sido no início a semente, mas essa semente depois espalhou-se. É uma postura do Instituto Politécnico acolher a diversidade. Portanto, já está no seu ADN. Eu acho que está no seu ADN já. E nós já somos conhecidos por isso. A inteligência artificial, e há pouco falou nisso e eu remeti para este momento, a inteligência artificial pode ajudar neste processo de inclusão educativa? Pode, se for bem pensado. Porque nós podemos ter... A inteligência artificial é um manancial que eu próprio não domino, não é? Mas que nos permite várias coisas. Eu estou a pensar que, por exemplo, a inteligência artificial pode-me permitir uma coisa tão simples como trabalharmos com jovens e crianças no espectro do autismo, que muitas vezes têm grandes problemas de comunicação. Eu estou a imaginar, e já existe, não estou a imaginar, já existem projetos assim a começar, se tivermos um robô que as possa acompanhar, que possa estar com elas, a trabalhar as questões da expressão e da socialização, excelente. Se nós conseguirmos ter um robô que permite trabalhar as questões matemáticas num menino que está em cadeira de, um menino ou uma menina que está em cadeira de rodas, e que ele pode dar ordens. A inteligência artificial pode nos ajudar a treinar coisas como alguns jovens e algumas crianças têm dificuldade em manipular o talher, o lápis, podem fazer isso através do jogo. Pode levá-los a sítios que eles muitas vezes não conseguem ir, até dadas as suas limitações físicas e etc. É um manancial para tudo, não é só para a inclusão, é para tudo. Mas, nomeadamente, nesta área, eu acho que nós vamos avançar muito nas próximas décadas. Acredito que daqui a alguns anos, se calhar, vamos ter, já começamos a ter alguns estudos, avatares que vão ficar ao nosso lado e que vão imediatamente traduzir tudo em língua gestual. Já há vários projetos, mas que vão ser mais afinados. Acredito nisso. Mas acredita no sucesso ao ponto da inteligência artificial substituir o professor? Nunca. O professor nunca vai ser substituído. O professor vai ter que se adaptar, vai ter que conviver com isto, como hoje, como há uns tempos, antes de irmos para a pandemia, havia a discussão que vamos tirar os telemóveis da escola, lembram-se? Antes de irmos para a pandemia, uns 2 meses, a discussão na sociedade é como tirar os telemóveis da escola. E quando um dia alguém me perguntou da comunicação social, eu disse, não concordo. Porquê? Porque o telemóvel é poderoso. Eu tenho que conseguir usá-lo naquele momento em sala de aula, de acordo, tenho que orientar os meus alunos. Nunca vai ser substituído o professor. Muito bem. Estamos mesmo praticamente a terminar. Tem algum novo projeto em curso que possa revelar? Tenho alguns projetos em curso, alguns não vou revelar, mas neste momento temos muito atarefados a terminar vários livros que são edição nossa, mas que não são da nossa autoria, da zona norte do país. Portanto, temos a parte do Alto Minho, com quem temos vindo a trabalhar, para todas as câmaras do Alto Minho. Está a ser um projeto muito interessante, que está quase a terminar, que resultou na realização de 2 livros. Em breve, o Alto Minho todo tem um livro de lendas que é património cultural, e esse património cultural vai chegar a todas as pessoas. Portanto, houve um grande empenhamento. Temos aí a possibilidade de avançarmos aí com outro grande projeto a nível da Comunidade Europeia, para os 27 países da Comunidade Europeia, e temos imensos projetos que continuam o seu decurso no Brasil, em Cabo Verde, e portanto sim, temos sempre muitos projetos. Atualmente quem é a Célia Sousa, como se vê? Como uma mulher inconformada, às vezes muito triste, com a sociedade em que vivemos, às vezes cansada, às vezes um bocadinho cansada do meio académico onde vivo. Não é um meio fácil onde vivemos, é um meio muito competitivo, é um meio muito desumano às vezes mesmo, e isso faz-me às vezes vontade de bater com a porta. Só que depois vem alguém que diz que nunca teria possibilidade de ler uma história se ela não estivesse em braille. Ou alguém que me diz que nunca tinha tido possibilidades de conseguir ir ver uma peça de teatro se não tivéssemos lutado para que ela tivesse em língua gestual e tivesse audiodescrição.
ou que num posto de turismo diz que encontrou um folheto e que conseguiu perceber como é que era aquela cidade. E eu penso, não posso bater com a porta, tenho que continuar. Qual é o livro da sua vida? Não sei se tenho um livro da minha vida, mas... Pode ser um livro seu, por exemplo. Não. Escrita pela própria. Eu, como sabem, escrevo muito na literatura infantil, tendo muitas coisas escondidas na gaveta, como eu costumo dizer, que ninguém viu ainda. Gostava de ter mais tempo agora para escrever. Gostava, de facto, de dedicar, fazer uma antologia de contos de várias histórias e de várias pessoas com quem me encontrei ao longo da minha vida. Mas, sem dúvida, que há 2 livros que mais me marcaram, que foram clássicos. Eu lia muito, que era uma maneira de me refugiar. Mas há 2 livros clássicos. Um que as pessoas vão achar horrível, que era os Lusíadas. Eu gostava dos Lusíadas, porque me permitia sonhar. E também porque ele se passava muito também nesta coisa das descobertas, e eu gosto muito disto. E os Maias foram, sem dúvida, um livro que eu já li 3 ou 4 vezes. E que leio sempre de uma maneira diferente. Haverá mais livros. Gosto muito do Tolentino Mendonça. Gosto muito de Sim, mas aqueles 2 autores portugueses... Mas aqueles 2 autores portugueses que são clássicos, marcaram muito. Lembro-me na minha adolescência ler Júlio Diniz, que adorava, Camilo Castelo Branco, portanto, devorar todos os nossos clássicos. Adoro Fernando Pessoa também, mas aqueles 2 livros marcaram-me muito. Muito bem. E na música, escolheria algum tema em particular? Tem uma música? Tenho várias, mas acho que neste momento diria o Tempo, da Marisa. Da Marisa, sim. Muito bem. Célia Sousa, obrigado pelo seu contributo em prol da educação e da inclusão. E vou terminar com uma frase sua que já o disse publicamente. Um povo que não é educado e letrado é um povo que não tem capacidade de decidir. Obrigado pela sua presença. Obrigada eu.